Você já foi traída? O que é traição pra você? E vocês, meninas, já foram traídas? Gente, eu já fui traída com uma amiga. Sério? Sério? Ai, deve ter sido bem ruim, né? Que é uma traição dupla, né? A traição da amiga e do companheiro. Tive começo de depressão, foi uma cagada. Mas aprendi horrores também, né? O que eu sempre digo, na situação muito ruim, você sempre aprende, vê qual a sua participação na porcaria toda, né? Tal. Sim. Mas e aí? Geralmente as pessoas acham que traição é sexual. O que vocês acham? Eu acho que a traição é muito mais do que o sexual. E até porque um casal ele tem vários acordos implícitos. Além dessa questão de ser combinado, não ser combinado. Por exemplo, eu nunca combinei formalmente com meu marido, olha, a gente não pode transar com ninguém fora do casamento. Nunca. Não, assim, oficialmente não. A gente até já questionou se valeria ter o casamento aberto. Isso a gente já conversou, mas assim... isso já é papo para um outro programa, Topless. Brincadeira, só quis dar uma aproveitada. Não, a gente tava até brincando. Por exemplo, quando uma amiga minha me pegou numa festa de casamento e me beijou na boca. Será que ele se sentiu traído? Então, eu acho que ele não se sentiu traído. Se fosse uma mulher pegando ele, eu acho que eu me sentiria. Então são acordos implícitos nesse sentido, né? Mas só para esclarecimento, porque eu acho importante essa verbalização para não deixar margem para um sentimento de traição que o outro não tá percebendo. Não, com certeza já tiveram conversas depois. Ele não ficou chateado, mas realmente não foi uma coisa formalizada. Mas olha, esse papo de traição é um papo que me pega, porque a minha mente é uma mente que não é monogâmica. Embora eu estou dentro dos padrões aí da sociedade, casada com um único marido, que não traio e assim por diante, mas eu realmente acho um pouco desnecessária essa coisa de ter ciúme. Eu não sou ciumenta. Mas eu penso que vai muito dos valores, vai muito da criação, vai muito do teu DNA, né, da onde tu veio e assim por diante, né? Porque... Não, acho que tem muito a ver com a criação e com as crenças, porque eu fui criada por uma mãe super possessiva, que jura a vida inteira que não tem ciúme, mas tá na cara que tem. Ou seja, pior ainda porque ela nega, né? De certa forma, meu primeiro modelo feminino foi ciumento. E eu demorei muito tempo e tive que fazer muita terapia pra conseguir admitir. E tudo bem que eu sou ciumenta, porque eu também dizia que não era, eu também repeti o padrão dela. Engraçado que eu sou ciumenta muito mais com mulheres que tem alguma coisa que batem comigo do que exatamente pelo comportamento do meu marido. Eu acho que ele não tem... Ele é muito amoroso e eu também sou muito amorosa. Então, assim, a gente tem que compreender que os dois gostam de pegar, os dois gostam de abraçar e que isso vai se estender. Mas eu tenho ciúmes das mulheres que eu imagino que sejam mulheres em que ele estaria interessada. Ou que eu acho muito interessante e fico com ciúmes muito mais do que pelo comportamento dele ou dela. Isso é meio doido. Tá, mas eu quero fazer uma pergunta polêmica pra gente voltar pra traição. Tem gente que fala assim, jamais perdoaria uma traição. Jamais. Não importa como foi, acabou. Como é que é pra vocês? Eu perdoaria. Eu perdoaria uma traição... 2, 3, 4... Mentira. Não, mentira. Eu perdoaria uma traição se eu visse que não há envolvimento. Eu acho que assim, pra mim, o que é complicado, e eu acho que é onde pega pra mim, e é a questão de eu saber que existe um envolvimento, né? Ou seja, já não é uma questão sexual, de ir lá... Não é uma questão sexual, não é uma questão, de repente, pontual. Às vezes nem é sexual, é uma questão pontual. Pintou o clima, mas, né? Mas agora quando há envolvimento, quando tem aquela ligação escondida, quando tem aquela coisa de articular pra ir ver. Aí rola uma dedicação. Aí rola uma dedicação. Aí eu sou a terceira pessoa no jogo. Já tô como terceira. Aí eu não aceito estar nesse papel. Entendi. Isso eu não perdoo. Então, eu... Respondendo essa pergunta, a minha primeira resposta há um tempo atrás seria não, de jeito nenhum, acho um absurdo. Mas duas coisas mudaram a minha percepção. Uma, que eu vi alguns casamentos se reestruturando e melhorando muito a partir de uma traição, tanto do homem quanto da mulher. E não era uma traição só papum, era uma traição com envolvimento. Aquilo me mobilizou assim, nossa, depois de ter todo esse envolvimento, como é que esse casamento continuou?
Continua porque eu acho que a pessoa começa a perceber o relacionamento de uma forma diferente. Então assim, puxa, eu tava julgando de uma maneira e passei a julgar de outra. Não quer dizer que eu gostaria de estar nesse papel, né? Obviamente não. Até porque com certeza tem muita dor aí envolvida nessa reestruturação. Com certeza. Não dá pra dizer que foi gostoso. Né? Certamente não. Mas foi um casamento que melhorou. Né? Ele poderia já ter na traição terminado. A traição foi boa, mas não foi gostosinha. Não, mas assim, a outra questão é, bem, casei com 18 anos, fiquei grávida, conheci meu marido há 3 meses e tô junto dele há 20 anos, né? E a primeira vez que eu fiquei longe do Marcos foi há quase 2 anos atrás em Boston, quando eu fiquei 6 meses. Pô, nesses 6 meses, ele poderia ter pintado e bordado, eu poderia ter pintado e bordado. Eu acredito que ele não fez isso, eu sei que eu não fiz isso, mas foi muito legal que foi assim, totalmente escolha. Porque eu poderia ter, né? Mais fácil escorregar estando longe. Mas ali foi pela primeira vez que eu me senti subindo pelas paredes sem ter alguém para me ajudar. Se questionando, né? Vou ou não vou? Né? A fazer fluir a energia, vamos mas assim, foi muito interessante que eu percebi que naquele momento, se eu cedesse, caramba, tu ia abrir uma janela. Ia abrir uma janela, mas assim, caramba, era uma coisa que não era a ver com a minha relação com ele. Era a ver com uma necessidade biológica. E eu nunca entendi que as mulheres, os homens sempre falavam isso, é uma necessidade biológica. E eu como mulher dizia assim, isso aí é viagem. É viagem. Desculpa. E foi muito legal perceber em mim essa necessidade de, poxa, eu quero transar, cara, meu Deus, e brinquei bastante comigo mesma, né? Foi uma autodescoberta muito interessante. Mas foi também entender esse outro lado da moeda. Sim. Então hoje, se isso acontecesse, não é que eu iria aceitar ou não iria aceitar, mas eu certamente verei se isso acontecer, eu espero que não, mas verei com outros olhos. Eu acho Na verdade, eu acredito muito que assim, a resposta é depende. Depende de como foi e depende, acima de tudo, de quanto amor ainda existe e de quanta disponibilidade para essa reconstrução. Porque assim, quando um casal se ama e acontece uma traição com envolvimento, inclusive, muito provavelmente esse envolvimento, esse relacionamento paralelo está denunciando algo que está acontecendo aqui e foi negligenciado. O traído, durante o tempo, ele é a vítima. É óbvio que você não tem que se colocar no lugar de vítima, né, indefinidamente, porque aí vira uma relação desequilibrada. Um coitadinho vítima que foi traído e o outro é o vilão monstro. Isso não funciona. Então é muito importante que o outro responda. Tem que ter essa conversa, quantas vezes forem necessárias, porque isso é elaboração, é a digestão. A gente tem até que depois criar um outro programa, porque assim, tem as outras traições que não são necessariamente de ficar, ou de transar, ou de ter outro relacionamento, mas sim, do que eu esperava que ele fizesse, de um acordo, de um sonho, de ter, sei lá, de coisas em comum e que de repente... São as expectativas, exatamente, a traição da expectativa. Que eu acho que na realidade é o que acontece muito mais no dia a dia. E que destrói muitos relacionamentos onde acabou assim, mas teve traição? Não. No fundo teve, né? Mas não foi uma traição clássica, digamos assim, sexual. Foi uma traição ao longo do tempo por essa falta de esclarecimento, de alinhamento, de conversa, né? Isso aí. Eu acho que essas são as piores, são as que mais minam. Porque elas vão minando sem perceber. Sem perceber. É tipo aquelas doenças que não tem sintoma, né? Quando você vê já tá... Justamente. E às vezes acontece a traição sexual por conta de ter acontecido essa traição antes. E o que é traição pra você? Deixa escrito pra gente, comenta, porque esse é um papo que deve durar, hein, gente? Eu ainda queria falar sobre paridade nas relações, sobre a constelação familiar, mas isso a gente podia trazer mais em outros programas. Então deixa escrito, já aconteceu com você? E se inscreve no nosso canal, dá sua sugestão.